Viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Este é um dos grandes dilemas dos dias atuais. E a resposta é óbvia. Viver a sua vida, trabalhar, porque é preciso fazer alguma coisa para ganhar o seu sustento, mas não apenas viver para o trabalho. Muito dessa doutrina do empreendedorismo, da prosperidade, destes coachings que dão cursos em empresas sobre motivação profissional, gira em torno de que o ser humano deve amar acima de tudo o seu trabalho, deve viver de tal forma para o seu trabalho, para render, para produzir, para obter uma performance de excelência. Mas o que acontece? É fácil falar isso. Muitos destes palestrantes, destes motivadores profissionais apenas falam. Eu queria vê-los trabalhando numa empresa. Eu queria ver a produção desta gente, porque viver de palestras, de cursos, dizendo para os outros o que deve ser feito é muito fácil. É muito fácil para aquele palestrante motivacional ir numa empresa, falar um monte de coisas bonitas para os funcionários, depois fazer uma roda onde um pega na mãozinha do outro e todos levantam as suas mãos e o palestrante dá aqueles gritos de guerra que é preciso dar o melhor de si, que é preciso apresentar resultados, ter uma performance de excelência, etc. e tal. É muito fácil falar isso, depois ir embora com uma boa grana no bolso, voltando para casa, e o resto do pessoal fica ali na empresa trabalhando, na perspectiva de que se deve viver para trabalhar, né? E não trabalhar para viver. Então as coisas estão invertidas e os formadores de opiniões da nossa época são verdadeiros aproveitadores. Os formadores de opiniões, em sua maior parte, moldam o seu discurso de tal forma a obter vantagens financeiras por meio da sua atuação. Poucos são os formadores de opinião que são realmente sinceros, que buscam libertar seus semelhantes, que colocam em primeiro lugar a libertação dos seres humanos e não as vantagens pessoais. Então, esses palestrantes, eles querem ensinar uma motivação para os outros, mas eles próprios não querem trabalhar nessas empresas onde dão cursos. Eles próprios criticam esse sistema e montam todo um discurso de fachada, de aparência, apenas para sobreviver numa boa, ganhando a sua grana sem precisar colocar a mão na massa. Então, existe muita picaretagem nesse mundo do empreendedorismo, da prosperidade, da motivação profissional, da produtividade, da performance, etc. e tal, porque no fim das contas, o que é produtividade? O que é ser produtivo? Colocar a sua vida nas mãos de uma empresa, dar duro lá, promovendo apenas um lucro material para si e para o dono do negócio? Isso é produtividade? Olha, isso é apenas, falta-me até um termo para definir isso, mas é apenas a busca unilateral pelo ganha-pão. Não existe uma produtividade lá, porque a maior parte das coisas que são produzidas hoje nos diferentes setores comerciais e industriais são coisas inúteis, coisas fúteis. A economia gira em torno de coisas fúteis, de produtos que logo viram lixo, de produtos que abarrotam as lixeiras e os aterros sanitários pelo mundo afora.
E quando pensamos nessa perspectiva, o mundo dos softwares, da inteligência artificial, dos aplicativos, da internet também. Aí existe uma produção de lixo que não é um lixo tão grosseiro, mas é um lixo que é depositado na mente das pessoas. E elas ficam com suas mentes entupidas de lixo, de tal modo que não conseguem mais fluir adequadamente. Então existe toda essa ideologia da produtividade, da performance, do desempenho profissional, da motivação profissional, coachings trabalhando em parceria com empresas para retirar o máximo de produtividade dos funcionários em atividades que os próprios coachings não se proporiam, não se colocariam para fazer, né? Em atividades que esses coachings não se proporiam a desempenhar, que esses coachings não gostariam de desempenhar, né? Então, esta é a realidade dos dias atuais. Todas essas filosofias ou visões de mundo ou ideologias giram em torno da ideia que o ser humano deve viver para trabalhar, para o desempenho, para a performance, para os resultados, ou seja, para produtos materiais, o dinheiro, o poder de compra. Em torno disso que o mercado de trabalho gira nos dias atuais. Por mais que se diga que não, se quer que as pessoas vivam para trabalhar. E não que elas trabalhem apenas para poderem viver obtendo resultados para sobreviver. Não é isso que se quer, que o ser humano vire realmente um escravo. Mas eu não estou aqui pregando a vagabundagem. Por outro lado, eu sei que o mundo está cheio de malandros e vagabundos que querem se aproveitar, que querem ganhar a vida sem trabalhar. E muitos coachings são também aproveitadores, vagabundos e malandros que buscam viver nesse nicho de vazio existencial. Como muitas pessoas que não querem trabalhar e não fazem nada ou desempenham um mau trabalho no seu local de trabalho. Então existem inúmeros problemas em torno desta problemática que hoje assola a humanidade. Viver para trabalhar ou trabalhar para viver. Temos que ter um trabalho. Seria bom se o ser humano gostasse do que ele faz ou que ele se esforçasse para se preparar para poder fazer algo que ele gosta, mas muitas vezes estamos em momentos da vida em que temos que trabalhar e não estamos numa coisa que gostamos especificamente, mas precisamos trabalhar para conseguir o nosso sustento, e é assim. E não é porque estamos numa situação dessas que vamos avacalhar. Então nós não podemos avacalhar, não podemos fazer corpo mole, mas também não podemos viver apenas para o trabalho. Porque daí a coisa vira uma escravidão. Isso acaba promovendo uma anulação do espírito que não está encarnado aqui na Terra para se entregar cegamente ao mercado de trabalho. O espírito está encarnado no invólucro terreno para se desenvolver. E o desenvolvimento espiritual somente pode surgir por meio de uma vida equilibrada, onde o ser humano trabalha para se sustentar, onde ele consegue angariar ensinamentos e aprendizados por meio do trabalho, mas onde ele também tenha momentos para si mesmo, para que ele possa processar as informações, os aprendizados, as vivências, as experiências, porque se o ser humano não tem um tempo para si, ele não processa as suas experiências e as suas vivências. Tudo acaba caindo no imenso vazio, tudo acaba caindo nesse atropelamento da vida.
conforme podemos observar nos dias atuais. Então é preciso fazer a sua parte, é preciso ser correto, honesto, ético e verdadeiro, mas não apenas viver para trabalhar. E se quer hoje que as pessoas vivam para trabalhar. Vivam para trabalhar, para se entregar apenas ao consumismo, sem tempo para si, sem processar os aprendizados, sem tirar conclusões sobre a vida, sem trabalhar o seu íntimo em coisas mais elevadas, para coisas mais elevadas, em detrimento de coisas mais elevadas. O ser humano precisa encarar a sua vida como uma experiência espiritual. Quem encara a vida de tal forma se equilibra, encontra um equilíbrio. Trabalha, sim, corretamente, com ética e honestidade, mas reserva tempo também para coisas mais importantes, para além da vida profissional. E quem reduz a sua vida à atuação profissional se anula, tolda, enterra, soterra o seu espírito, bloqueia o seu ser e vira um zumbi, porque existem dois tipos de zumbi: o zumbi vagabundo que não quer nada com nada e aquele zumbi que só pensa em trabalhar. São duas formas de zumbificação. As pessoas são zumbificadas, se é que existe esse termo, mas vamos usá-lo aqui. As pessoas são zumbificadas nessa vida certinha demais, devotada ao mercado de trabalho, ou através dessas ideologias podres que apenas conferem direitos às pessoas e elas viram verdadeiros vagabundos. Então são os dois extremos deste mundo desequilibrado, onde não existe um lugar para as coisas. É preciso existir um lugar para tudo, para o trabalho, mas também momentos em que o ser humano processa os aprendizados, as experiências, aquilo que ele viveu no dia a dia. E quem vive para trabalhar não processa nada dentro de si, acaba sendo engolido pelo sistema. E nada resta dele no fim das contas senão um zumbi, seja um zumbi que só pensa em trabalhar ou um zumbi vagabundo que quer viver às custas dos outros. E esses dois extremos denunciam a falta de equilíbrio desta sociedade maluca que está na contramão das leis espirituais. As leis espirituais exigem do ser humano o que? Movimento. Movimento de forma correta. Movimento interior, movimento espiritual, e não apenas essa correria maluca dos dias atuais, que gera um sedentarismo interior. As pessoas estão nessa correria louca, mas dentro de si são sedentárias, não saem do lugar, são lerdas, estão paralisadas espiritualmente, porque o desequilíbrio paralisa as pessoas. Então é preciso trabalhar, mas não trabalhar de forma exagerada e não viver apenas para trabalhar. É o equilíbrio, E existe uma hipocrisia megalomaníaca nesta venda de palestras, de livros, de cursos, destes coachings ou espiritualistas voltados para o mercado de trabalho, ensinando a motivação para os profissionais, ensinando uma motivação que eles próprios jamais desenvolveriam se trabalhassem numa empresa, levando uma vida normal, como todos levam. Então esta é a hipocrisia que está em todos os setores, entre os sacerdotes também. É muito fácil ser um sacerdote, ficar ali na boa, no seu canto, ganhando a sua graninha, enquanto que os fiéis estão ali se ferrando no dia a dia.
É muito fácil ser um espiritualista, um mestre da espiritualidade, morar no meio do mato, cobrar caro por cursos, por palestras, enquanto que os seguidores estão aí nas cidades se ferrando, né? Então é muito fácil dizer para o outro o que fazer, mas o próprio palestrante, mestre, guia ou orientador não faz isso, porque está numa bolha, apartado da vida real. Então o mundo hoje está cheio de aproveitadores, de pessoas que vendem conhecimentos vazios acerca de um mundo no qual não vivem. A motivação profissional é bem isso. É muito fácil ir numa empresa, dar aquela palestra, pegar nas mãos dos funcionários, entoar um grito de guerra, ir embora com o seu bolso cheio de grana e os funcionários ficam lá. Eu queria ver o coaching ter essa motivação no trabalho diário se tivesse que dar duro. Desistiria facilmente de suas ideias vazias, ocas e sem sustentação, sem conteúdo, tá? Então, trabalhemos, sejamos éticos, verdadeiros e sinceros na tarefa que desempenhamos, na tarefa profissional, mas não vivamos apenas para trabalhar. Não vivamos apenas para trabalhar. Reservemos tempo para tudo nessa vida, para o desenvolvimento espiritual, para o processamento interior das experiências vivenciadas, porque se o ser humano não processa nada dentro dele, ele também não se desenvolve espiritualmente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!